Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Deixa eu ajeitar aqui para essa live. Vamos aguardar um minutinho para o Insta, tá chamando aí os seguidores, que já Isabela Oliveira, seu convidado já estão aqui, Leonardo Machado, aguardando. Vai você chegando. Ei, Amanda, sim, eu vi você hoje no meu Insta, seja bem-vinda. Enquanto nós aguardamos um minutinho pro Insta, tá chamando os seguidores aí pra live, vai você se colocando inteira aqui para essa live que está assim imperdível, acredito plenamente. E aproveita aí esses minutinhos para clicar no aviãozinho e tá convidando mais 5 pessoas que vão adorar estar conosco nessa live aqui, para querer saber como, né? Me dá o ok se o vídeo e o áudio, me dá o feedback aí, se o vídeo e o áudio estão ok. Enquanto isso eu vou aguardar o Leonardo chegar para já chamá-lo. Estão vendo? Bacana aí, ouvindo, me ouvindo bem? Me dizem aí. Joia. Obrigada. Vai você pensando aí o que te trouxe, que fez você escolher estar aqui nesse exato momento, nessa live. O que, em se tratando de emagrecimento, fome, comida, comer em excesso ou balança, peso, corpo, como que você está nesses lugares no momento presente? Eu e Otávia, Nídia, sejam muito bem-vindas. Ô, prima, saudades de você! Que bacana! Vão pensando aí vocês. E se quiser, já vão me contando aqui. Como que tá você com relação à fome? Fome física, emocional? Você sabe exatamente quando é que realmente a sua fome é física, orgânica, e quando é que você está ali comendo. Quando eu falo fome, vamos pensar comer e beber. Quando você está ali comendo, mas diante de alguma emoção, na tentativa de, às vezes, fugir de algumas emoções desconfortáveis, alguns pensamentos negativos. Tô aguardando. Leonardo tá entrando. Deixa eu falar um oi aqui para ele. Um minutinho, pessoal.
quanto que a pandemia colaborou aí no seu processo com relação na sua relação com a comida, quanto colaborou de forma positivamente ou negativamente, ou os dois. Vai buscando essas informações aí para você. Se você já tiver alguma pergunta, alguma dúvida, alguma contribuição, já quiser aí colocar aqui para nós, já deixa registrado. A gente vai fazendo a live e interagindo com vocês. Aê, meu convidado chegou, Leonardo. Deixa eu chamá-lo para cá. Aê! Boa noite! Boa noite, Leonardo. Tudo É bem? muito bem-vindo. Tudo Muito ótimo com obrigado. você. Tá ok aí para você o áudio, Tá vídeo? sim. Então vamos lá. Vamos. Tem gente chegando aí, eu já quero dando as boas-vindas para cada um que está aqui conosco e especialmente para você, Leonardo, hoje que está comigo aqui, topou esse convite da gente estar totalmente nos colocando disponíveis, né, para a turma que está aqui conosco, quando se fala em emagrecimento, fome física, fome emocional, comilança, dieta, nós vamos passear por esses lugares aí. Você é muito bem-vindo Exatamente. e muito grata, viu, por você estar aqui Imagina. contribuindo Eu que te comigo nessa agradeço pelo parceria. convite. Ó, pro pessoal que está entrando aí que não sabe, passei de ex-paciente dela algum tempo atrás, um bom tempo atrás, para hoje estar aqui participando da live dela. Muito obrigado pelo convite. Esperar o pessoal mandar aí, mas a gente vai falar hoje sobre muita coisa, né? Algumas estratégias que eu utilizo dentro do consultório para a gente conseguir controlar a fome do paciente dentro desse processo, tirar a dúvida aí do pessoal, explicar para eles de onde vem essa fome, por que ela acontece. A gente vai falar sobre diversos assuntos aí. Eu mais na parte, claro, da nutrição e você nessa parte aí mais do emocional, de como controlar esse estresse, essa ansiedade. Então, acho que vai ser bem bacana. Certeza. E olha aí o que está aí para vocês. Então, quem lembrar de alguém, pelo menos, gente, 3, 4, 5 pessoas aí, clica no aviãozinho e faz o convite. Nós estamos começando, dá tempo ainda para outras pessoas estarem aqui conosco. Isso. Vamos lá, Leonardo. A gente vai aqui acompanhando perguntas e tudo e vamos também conversar. Certo. Fome emocional, dieta, emagrecimento. Por onde você quer começar? Ó, o que é legal de explicar para o pessoal, né? Primeira coisa, o que regula dentro do nosso corpo essa questão de fome? Falando mais da nossa parte fisiológica, ou seja, do nosso corpo, né? Nós temos dentro do nosso corpo, então, alguns hormônios que são responsáveis por fazer a regulação de apetite e também da fome. São dois os principais hormônios que fazem essa regulação. A leptina, que é um hormônio que é produzido no tecido adiposo, na nossa gordura mesmo, e esse hormônio, ele faz com que você tenha o estímulo de saciedade, ou seja, quando você tem liberação dele, você se sente saciado, muito comum, por exemplo, após as refeições. E você também tem um outro hormônio, que aí ele faz um papel totalmente ao contrário, que chama grelina. Esse hormônio, ele é liberado principalmente pelo nosso estômago, e quando você libera esse hormônio grelina, aí sim vai lá no seu sistema central e te dá essa sensação de fome, ou seja, ele te faz sentir fome. Esses são assim, são os principais ali para ficar mais fácil do pessoal entender que vão regular esse balanço entre fome e saciedade, tá? Joia. E esse mecanismo que você traz aí de autorregulação, ele é exatamente ele que nos avisa
também quando nós estamos satisfeitos. É da Sim. sociedade, né? Isso, Entendi. que é, por exemplo, a leptina, né, que é comum você ter a liberação dela, por exemplo, logo após das refeições. Ou seja, você é um balanço, né? Então, assim, como chega o alimento dentro do seu estômago, você diminui a produção da grelina, que é produzida lá, que é o que te dá fome, ou seja, chegou comida ao seu estômago. Opa, tem coisa aqui, não preciso ficar lá estimulando o cérebro mais para pedir comida. Então, a primeira coisa é isso, chegou a comida ali, ele consegue responder. E aí você tocou num ponto muito importante. Esse controle, tipo assim, quando que eu vou saber como que ele é regulado? Esse controle, ele não é no mesmo tempo, assim, não é você engoliu a comida, já deu a sinalização. Isso leva um tempo para acontecer. O seu cérebro leva um tempinho ali, 20, 30 minutinhos, para conseguir entender o estímulo de saciedade, para conseguir entender que chegou alimento, que chegou energia, nutriente. Então, dentro do consultório, por exemplo, já chegamos na primeira coisa que a gente pode trabalhar com o paciente, que é comer mais devagar e terminou de comer, tá com fome ainda? Espera 10, 15 minutinhos que a saciedade vai chegar. Sim, é porque realmente, por fisiologia do nosso corpo, ela demora um pouquinho para acontecer, mas ela vai chegar. Se ele comeu bem, se ele acabou de fazer uma refeição completa, essa saciedade ela vem. O que tem é esse pequeno intervalo entre essa queda de hormônio que te dá fome, liberar o hormônio da saciedade e o seu cérebro conseguir entender essa mensagem. É isso basicamente que acontece. Joia. E quando você traz isso, Leonardo, eu sempre comento, quando eu estou trabalhando essa questão, né? Consultório, eu recebo clientes pra caramba, insatisfeitos com o corpo, porque engordaram, né? E Uhum. aí, a hora que a gente trabalha e vai ali acompanhando, é a fome emocional que está na área, né? Que é o comer em excesso. E quando eu chego nessa parte da gente de estar levando essa psicoeducação, que é, ó, o que que acontece? O corpo funciona perfeitamente bem. Nosso corpo funciona perfeitamente bem, né? Então, essa ideia de que você acabou de comer, mas ainda está com fome, ou que tem que comer um doce ou algum algo a mais, é porque em algum momento você está deixando de ouvir esse sinal dessa sociedade, desse mecanismo Exatamente. autorregulador. E um dos momentos que a gente deixa de ouvir é quando a gente come muito rápido, quando não Exato. mastigamos direito, por aí, não é? Não está mastigando direito, está comendo muito rápido, ou às vezes até está comendo alguma coisa que realmente não vai te dar muita saciedade, que existem alimentos, nutrientes que conseguem te dar maior saciedade, outros conseguem, não conseguem já esse feito. Então depende de vários fatores. E é igual você disse, né? Aí entra a pessoa saber diferenciar quando vai ser essa fome ali emocional dela, que é muito mais uma ansiedade, um tédio, não tenho nada para fazer, eu vou ali e vou comer, de quando é uma fome fisiológica, que é realmente o seu corpo pedindo por alimento, né? Então é muito importante a primeira coisa a pessoa saber aprender, né, a identificar quando ela é ansiedade, é tédio, não tem nada a ver com fome fisiológica dela e quando realmente ela precisa se alimentar. Uhum. Aqui. Elisânia, boa noite. Os antidepressivos, fluoxetina e o amitriptilina, faz a pessoa engordar? Ó, antidepressivo, é, depende qual tipo de classe que é o antidepressivo. Alguns são aqueles inibidores seletivos de serotonina, outros são do sistema GABAérgico, então vai depender. Mas, no geral, quando a pessoa já faz o uso do antidepressivo, é melhor que você controle a depressão, né, primeiro e depois vai pensar em engordar ou não, porque depressão é um processo, uma doença muito mais séria de ser tratada do que uma estética, né? Então, primeira coisa é Uhum. continue seu tratamento independente se engorde ou não. Primeira coisa é tratar essa doença que é muito mais séria. Mas não tem tanta alteração assim em efeito a ponto de te fazer engordar, não. Se a pessoa faz o tratamento antidepressivo, mas se ela se exercita bem, se ela se alimenta bem, ela consegue se emagrecer da mesma forma. O que ela pode ter algumas alterações de fome realmente, por exemplo, emocional, por estar dentro de um tratamento antidepressivo, ou seja, ela tem uma depressão e aí em algum momento ela pode perder a mão ali dentro do processo, tanto
da cura dessa depressão quanto do emagrecimento. Eu aconselharia uma pessoa que faz hoje um tratamento de depressão esperar um pouquinho para começar ali preocupar. A não ser que essa depressão ela já venha de uma insatisfação com o próprio corpo. Então vai depender um pouco. Sim. E o que eu coloco muito para você refletir é o seguinte: eu não sei se é exatamente, né, o remédio que está engordando, mas é fato. Eu digo para você com toda segurança que se você está com transtorno depressivo, é fato que você está utilizando a sua fome pro emocional muito. Você está descontando na comida. Essa tristeza Sim. profunda, né? Pessoas, em geral, que estão depressivas, não acham sentido, não acham graça, vem um desânimo, vem uma baixa energia. E a tristeza, como eu busco, nós funcionamos em polos. Se eu estou triste, eu preciso, o meu corpo, querendo ou não, junto com a minha mente, me pede esse outro polo aqui, que é a alegria, que é o prazer. Se o meu corpo está trabalhando muito mais com substâncias, né, que dentro da fisiologia, substâncias, alimentando mais a tristeza, em geral, a maioria das pessoas vão buscar o outro lado para trazer o equilíbrio através da comida, o prazer, a alegria. Então, comendo coisas que sentem bem-estar. Então, pode Isso. ser que a gordura ela passe muito mais pela fome emocional do que pelo remédio. Ela aconteça, Exatamente. né? A Rafaela falou aí, pode até ajudar na depressão, exercício e alimentação saudável. Exatamente. Eles podem ser Ah, utilizados como aliados dentro do processo, né? Aí essa alimentação ela vai entrar muito mais como um aporte para melhorar a saúde dela e pode ser que como consequência da atividade física e de uma alimentação saudável ela venha a perder peso. É até mais normal, é um caminho muito melhor de se acontecer, né? De primeiro ela aprender a se alimentar bem, aprender a fazer atividade física e depois disso acontecer o procedimento estético, ou seja, depois disso ela perder gordura, ou seja, o que ela queira ali de objetivo para ela. Mas é igual você falou, a questão dela estar com depressão e tomando antidepressivo afeta muito mais o controle dela para escolher o alimento, altera muito mais a busca dela, por exemplo, de prazer no alimento, porque essa pessoa depressiva, às vezes, ela perde meio o sentido das coisas, antes o que era prazeroso já não se torna mais. E o que a gente vê, às vezes, aqui dentro do consultório é que a pessoa nem percebe. Por exemplo, é um chocolatinho aqui, uma coisinha ali, é uma ansiedade, às vezes é um descontrole em uma refeição, são algumas coisas assim, pequenas que no final, quando você vai somar, elas fazem toda a diferença. Então, sim, né, esses remédios por descontrole de fome emocional pode alterar, mas o estar tomando remédio fisiologicamente, ele não vai ter isso. Joia. Respondido aí? Tá ok para nós? Se está fazendo sentido para vocês, gente, eu falo que o meu termômetro é esse coraçãozinho aí. Além de ser um termômetro, né, que coloca aí para o Instagram, né, como uma métrica de que a live está sendo importante, uma informação, um conteúdo, um conhecimento relevante. Para mim, aqui é que está fazendo sentido para você. Então, vai Isso. clicando no coração aí para eu estar conectada aqui e a gente seguir. Exatamente. Vai mandando pergunta que a gente vai respondendo. Algo? Ela respondeu aí, a Elisane, ok, obrigado. Se tiver mais dúvida, pode mandar, Elisane. E essa fome emocional, ela é o... Eu falo que, para mim, quanto psicóloga, ela é o principal obstáculo para a questão do emagrecimento. Para você, Sim. Leonardo, o que você Eu acho no que essa fome para você? emocional, porque aqui dentro do consultório, quando você vai trabalhar com pacientes, se você perguntar quem tem ansiedade, se você perguntar você é ansioso, a cada 10 pacientes, 9 vão falar que são. Principalmente dentro de uma pandemia, dentro desse processo todo, de incerteza, né, que todos nós estamos em dúvida de muita coisa. Então é muito comum de acontecer aqui dentro.
Só que dentro da nutrição, tem algumas estratégias assim que a gente faz com o paciente para o quê? Para estimular a saciedade fisiológica dele, para não abrir espaço para a fome emocional. Ou seja, o principal passo dentro do emagrecimento é evitar com que o paciente fique com fome. Quando o paciente chega aqui, você pergunta qual horário você mais sente fome. Ah, o horário que eu mais sinto fome é pela manhã. Então, você já tem a deixa do paciente. Você não pode deixar ele com fome nesse período. Ele não pode. Mas aí o que você vai fazer? Eu posso colocar maior aporte calórico para ele, maior quantidade de comida nessa refeição? Não tem problema. É importante você não deixar ele com fome. Porque quando você vai analisar o que ele come no dia dele, você vê que a maior parte das calorias e dos erros, entre aspas, dele, aspas, da alimentação está dentro desse período. Então, assim, nós temos dentro da nutrição dois principais fatores de nutrientes que ajudam a regular a saciedade. Primeiro é o consumo de fibras alimentares, ou seja, frutas, saladas, que são ricos em fibras. Anotem, gente! Aveia, um produtozinho que hoje está sendo muito utilizado também, que é o psyllium, que ele é muito utilizado também, ele é bem parecido, ele é extraído de uma semente da casca de uma árvore, da Plantagovaca. Esse psyllium ele está sendo super utilizado agora também, porque ele é muito rico em fibra, então ele ajuda muito na saciedade do paciente que tem muita dificuldade com fome. Primeira coisa são essas fibras. E o interessante quando você trabalha com as fibras é porque a maioria das fontes de fibras são muito pobres em calorias, ou seja, frutas, vegetais, saladas, legumes. Então, assim, você consegue colocar um volume alto desses alimentos e consegue deixar ele saciado, ou seja, ele come muito e vai se sentir saciado por um período maior, por um período mais longo. Então, paciente que quer emagrecimento, principalmente aqui dentro do consultório, tem paciente que come 300, 400 gramas de fruta por dia. Refeição dele tem 150, 200 gramas de salada no almoço e no jantar, por exemplo. Principalmente pacientes que têm dificuldade de controle com fome. Porque é muito comum, é muito normal. Então, o primeiro ponto são as fibras. Muito importante. O segundo ponto é proteína. Proteína, a maioria da população ela tem já um consumo abaixo do que é o ideal. Então, quase que, 50%, 60% da população já pode ter um consumo abaixo do que se espera de ideal para proteína. E ela também é um nutriente muito importante para o estímulo de saciedade. Proteína, ela consegue, dentro do nosso corpo, ativar algumas vias, que são as vias que levam essa sinalização de saciedade para dentro do nosso cérebro, que estimula a via de saciedade. Ou seja, quando a pessoa ela come uma quantidade adequada de proteína, ela ativa essas vias que vão lá no sistema nervoso central e indicam, eu estou saciado. E a proteína ela consegue fazer com que essa via permaneça ativada e permaneça sinalizando por um período mais prolongado. Por exemplo, muito comum um exemplo para a gente dar para o pessoal entender. Quando você vai na churrascaria e sai da churrascaria estufado. Às vezes você vai na churrascaria à noite, acorda no outro dia e você ainda está saciado ainda, você não tem fome. Isso tudo é proteína. Proteína consegue ter um poder, igual a Rafaela falou aqui, um poder sacietogênico, que é um poder de saciedade realmente muito grande. Ela falou do psyllium, que tem um poder super sacietogênico, que realmente tem. Misturar com iogurte, colocar no meio de vitamina, normalmente ajuda bastante esse poder de saciedade para o paciente. Então, são principalmente essas duas coisas. Consumo de proteína e consumo de fibras alimentares. Isso faz com que ali na distribuição do dia do seu paciente, que é emagrecimento, ele evite ficar com fome. Evitando ficar com fome, você evita esse descontrole dessa fome emocional dele. Ótimo. E aí, trazendo controle e descontrole, é possível controlar a quantidade de alimentos? Quantidade que eu como, que eu não vou comer? Sim. Sim. A gente controla, por exemplo, a quantidade que você vai colocar desses nutrientes, né, para o paciente. Então,
que você faz? Você tenta distribuir dentro do dia dele várias refeições com proteína, para ele se sentir saciado no momento e perdurar por um longo tempo essa saciedade. Você divide essa proteína e o consumo de fibras, às vezes intercalando ou unindo os dois numa refeição. E aí eu já vou pegar o gancho que a Elisânia falou aí, ó. Quais opções saudáveis para o café da manhã? Ó, uma opção que você pode fazer, por exemplo, muito comum, pessoa chega aqui no consultório e come um pãozinho com um café, um pãozinho de queijo com um café. Tá errado? Não, não tá errado. Mas o que eu posso fazer? Às vezes a pessoa ela come 5, 6 pães de queijo, e toma um copinho de café, uma xicrazinha de café, e dá ali 9h30, 10 horas da manhã, ela já tá morrendo de fome novamente. Então o que a gente faz? O que eu faço no caso? Eu reduzo a quantidade do pão de queijo dela, eu não corto. Então se ela comia 6, eu vou passar ali para 2 unidades de pão de queijo. O que você pode fazer? Você adiciona, por exemplo, um ovo mexido para ela nessa refeição, que aí vem a proteína para ajudar a gente no controle da fome dela. E, por exemplo, coloca uma porção de fruta para ela. Então ela escolhe uma fatia de mamão, uma fatia de melancia, uma maçã, uma banana e por aí vai. Então, assim, eu uni as duas coisas que vão dar saciedade para ela e fazer o quê? Vou conseguir manter ela cheia até no horário do almoço. Para quê? Para eu conseguir evitar que ela saia, né, do que está no planejado dentro desse período, dentro desse intervalo entre as refeições. Ótimo. Tem como controlar. O Leonardo respondeu aí para nós. Agora, como, né, eu quero desmistificar aqui com você, gente, a questão do controlar as emoções. Me contem aqui nos comentários quem consegue ter o controle das suas emoções. O que quer dizer controle? Imagine que aqui em algum lugar a gente tem um botãozinho em que hora que, por exemplo, vamos pegar tristeza ou alegria, tá? A hora que eu quiser sentir alegria, eu aperto o botãozinho. Quero sentir alegria. Quando eu não quero sentir alegria, eu quero sentir raiva, eu vou apertar esse botãozinho. Quando eu tô sentindo tristeza e tá demais, eu aperto o botãozinho porque agora chega, já deu tristeza demais. Ou eu aperto esse botãozinho porque eu não quero sentir em nenhum momento do meu dia ou da minha vida tal emoção, raiva. Quem consegue fazer esse controle? Coloca aí a mãozinha, interage aqui conosco, me contem aí. Já Juliette, apareceu eu sou super ansiosa. Alguém mais? Quem consegue controlar as suas emoções? Quem consegue falar assim, não, eu não quero sentir raiva mais, porque eu detesto. E eu não sinto raiva. Acho meio difícil. Ou já deu de raiva por outro. Acho meio difícil. Controlar. Sim, controlar. E para que eu estou trazendo isso? Porque aqui, gente, o que a gente fala, o comando que a gente dá é o que ele recebe. Para os nossos processos mentais, é impossível, não dá para ele controlar quando eu quero controlar minhas emoções. Em geral, quando eu busco fazer esse movimento em mim, eu mais fico ansiosa, mais eu fico com raiva, mais eu fico triste. Por quê? Porque aqui é causada uma confusão, porque ele não consegue esse controle, não é possível controlar, tá? E aí desbandeia para outros lados. Então, quando nós falamos de emoções, nós falamos em gerenciamento de emoções. Então, a partir de agora, façam essa troca desse comando, uma troca que parece que é boba, mas que quando vem aqui e daqui passa a informação para o restante do nosso corpo, faz toda a diferença. Então, não queira controlar as emoções, queira gerenciar suas emoções. Vê se você percebe se fica até mais leve e mais palpável ou parece a sensação de que está então nas suas mãos que é possível o gerenciar emoções. O que nós controlamos? O autocontrole. Eu me controlo. De que forma? Eu me conhecendo, tá? Através do autoconhecimento, através de quando isso me acontece,
Eu fico com muita raiva. Pode sentir raiva, sim, é uma emoção que todos nós sentimos. Mas já que isso me leva a uma raiva que dá vontade de eu pular pela janela ou jogar alguém pela janela, ou eu vou ter esse autocontrole, tá? Eu vou dar um destino para essa raiva, ou eu vou evitar situações que me chegam nesse nível de raiva, tá? Ou eu vou entender qual é a outra forma que eu posso gerenciar essa raiva dentro de mim para ela não acumular e ficar da forma descontrolada. Ficou claro aí para vocês que é gerenciar emoções e nós nos autocontrolamos? Dá um ok e pergunta se ficou ainda alguma dúvida. Eu preciso mudar meu pensamento. Bacana. Dê atenção qual o pensamento, Daniele. Qual o pensamento exatamente que você precisa de mudar? Fazem esse teste, pessoal, a partir de agora, de pensar que você gerencia suas emoções e realmente você não vai dar conta de gerenciá-las. E se precisar, pede ajuda, me chama no direct que eu ajudo no dia a dia também. Vai lá, Leonardo. Falei Estava falando, eu estava lembrando de quando eu fazia consulta com você ainda. Os pensamentos sabotadores. Eu lembro até hoje. Tá vendo, gente? Ó, fica mesmo, né? E já tem um tempo, hein? Já tem o quê? Uns 4 anos, 3 anos? Tá por aí. 4 anos, tem bastante tempo. É isso mesmo. A Loriane mandou aí, como controlar a ansiedade? Gerenciar, né? Vamos lá? Já começar a colocar a valer isso que eu disse? Como gerenciar a ansiedade? Ansiedade todos nós vamos sentir, nós não vamos deixar de sentir. Porque ela tem uma base ou um medo, atrás dela tem uma emoção autêntica aí. Então, como gerenciar a ansiedade? Através, primeira coisa, você saber que você está ansiosa, você reconhecer quando você está ansiosa, tá? Ou ansioso. Agora, nesse momento eu estou ansioso ou ansiosa. O que é que me faz, o meu corpo me sinaliza que eu sei que é a ansiedade que eu estou sentindo? Vamos imaginar, sudorese nas mãos. Minhas mãos soam demais. Beleza. O que é? Qual é o motivo? O que disparou? Qual foi o gatilho que disparou eu sentir essa ansiedade? Nossa, porque eu estou pensando aqui na pandemia, o que vai ser daqui 2 meses que eu tinha um projeto para realizar e eu acho que não vai dar certo. O pensar lá na frente, no que vai ou não acontecer. Está lá no futuro em vez do presente. Passa por esse passo a passo de como gerenciar essa ansiedade, Loriane. Reconhecer, sentir no seu corpo como que ela sinaliza e depois você utilizar um primeiro mecanismo que eu falo que a gente tem de graça e que quebra qualquer emoção é através da nossa respiração. Tá? É o respirar. Respirar como? Se eu estou ansiosa, muito provável que eu estou mais acelerada. Então, uma respiração para começar a aliviar e a diminuir essa ansiedade, não é essa respiração que a gente ouve muito quando a gente está nesse lugar. Calma, respira, respira fundo. Não é essa respiração inicial, tá? É a respiração que vai estar muito parecida com os batimentos do seu coração. Então, de início, você vai respirar mais acelerado, para que a sua respiração caminhe bacana com toda a sua fisiologia e logo em seguida você começa a desacelerar e a respirar mais lentamente, mais profundamente, mais lentamente, profundamente. Essa é uma das formas de gerenciar a ansiedade. Tá? Reconhecer. A Simone, tá me escutando? Caiu aqui. Pode falar que eu vou trocar o fone. Ah, tá. A Simone falou aqui, ó, para mim é mais difícil me alimentar bem pela intolerância à lactose. Tem leite em quase tudo.
Simone, hoje você, com a evolução aí da indústria alimentícia, você tem produtos sem lactose de muitas diferentes marcas, muitas variáveis, você pode aproveitar. Ó. Hoje você encontra leite zero lactose, o iogurte zero lactose, você encontra suplementos zero lactose. Normalmente no supermercado sempre tem uma alazinha ali que tem os produtos ali normalmente sem glúten para quem tem intolerância ao glúten, sem lactose para quem tem intolerância à lactose. Então, assim, para você é interessante não parar de consumir, por exemplo, o leite, só trocar ele pelo leite sem lactose. A diferença do leite que vem a lactose e do leite sem lactose é que eles adicionam uma enzima que chama lactase. E essa enzima lactase ali, ela digere a lactose em duas subunidades menores, que é a glicose e a galactose, e aí você consegue digerir ela. Porque quem tem intolerância à lactose não produz essa enzima, por isso que dá todo aquele desconforto gástrico. Então, para você, é só você começar a comprar o leite sem lactose, o iogurte sem lactose, que você vai conseguir se adaptar super bem. Vai evitar aí esse tipo de desconforto que quem tem intolerância à lactose sente. Bacana, Simone colocou aí, Leonardo, ó, controla a ansiedade com chás calmante. Ó, ela falou uma Você parte conta. interessante. Outra coisa também que altera muito o nosso estímulo de saciedade, de fome e apetite, é a qualidade do nosso sono. Então, quando ela fala dos chás, por exemplo, algumas pessoas têm muita dificuldade para dormir, dormem mal. Alguns chás ali perto do horário de dormir pode ajudar, por exemplo, a pessoa a relaxar, se acalmar mais e conseguir dormir. Porque a ansiedade em si é um fator que pode atrapalhar o sono e pode desencadear uma insônia. Então, assim, Sim. quando nós dormimos mal, quando a gente não dorme bem uma noite de sono, uma única noite de sono ruim já é o suficiente para alterar aqueles hormônios que eu falei lá no início, que regulam o nosso apetite. Então, vamos supor assim, ó, eu dormi mal de ontem para hoje. Hoje, quando eu acordar, a minha leptina ela vai estar menor dentro do meu corpo e a minha grelina vai estar maior. Falando de uma forma para o pessoal entender mais fácil. Quando eu dormi mal e acordei, o meu hormônio que me dá saciedade vai estar menor e aquele que me dá vontade de comer, me dá fome, vai estar alterado, vai estar maior. Ou seja, eu vou sentir muita fome. Então, E você não vai sentir fome para comer fruta, salada. Seu corpo vai te pedir coisas que são prazerosas. Então, assim, coisas mais com açúcar, coisas que são mais palatáveis, coisas mais saborosas, que você vai buscar ali um pouco de prazer naquilo. Então, assim, uma única noite de sono ruim já é o suficiente para desregular esses hormônios. Então, você imagina quem tem insônia, que é uma coisa crônica, acontece uma alteração muito grande desses hormônios. Então, por exemplo, o consumo de alguns chás, por exemplo, de camomila, passiflora, mulungu, que são alguns chás ali perto do horário de dormir, para quem fica muito ansioso, para quem não consegue dormir, demora a pegar no sono, pode ajudar também a relaxar, a acalmar e aí conseguir dormir melhor. Se dormir mal, pode e vai atrapalhar ali no processo de emagrecimento, porque você vai ter alteração da sua fome e de sua saciedade também. joia. Não estou conseguindo controlar a minha alimentação. Monange. Certo. Aí depende do que ela diz controlar, né? Foi igual eu disse no início. Depende de muita coisa o controle da alimentação. E o que as pessoas normalmente elas buscam, né? Sobre esse controle da alimentação, as pessoas são muito 8 ou 80, né? Então, assim, ela se alimentou mal a vida inteira e aí no domingo de tarde, ela fala, amanhã, na segunda-feira, eu vou acordar e vou comer só fruta, salada e peito de frango. Ela não quer melhorar aos poucos, ela já quer uma coisa radical e melhorar tudo de uma vez só. Mágica, então, assim, né? Isso. Quer formar um hábito alimentar que demora, que é um processo lento, ela quer formar ele do dia para a noite. Não é assim. Então, Monange, o que eu posso te falar? Não estou conseguindo controlar a minha alimentação. Depende de muita coisa para eu saber te falar. Controlar o quê dentro da sua alimentação? Qual que é a sua dificuldade? Tenta colocar aí no comentário para a gente que aí eu consigo responder para você de uma forma mais completa. Caio perguntou, e transtorno alimentar? Como ajudar a diminuir? Caio, transtorno alimentar tem que fazer um acompanhamento, né? Com nutricionista, com psiquiatra, psicólogo.
aí entra um acompanhamento multidisciplinar para te ajudar no controle do transtorno alimentar. E aí tem que ver realmente, de fato, se é um descontrole alimentar, se é um transtorno alimentar em si, ou se é só uma falta do seu controle com a alimentação, né? Então tem que saber fazer essa diferenciação. Sim. Esse transtorno, essa compulsão, ela já é uma doença instalada. Então, há um abismo entre a falta do controle com a alimentação e a compulsão alimentar. Isso. Exatamente. E foi o que a gente falou também, né? Quando a pessoa ela quer fazer esse controle da alimentação, ela começa a restringir tudo ali que ela gostava anteriormente. Então, assim, ela comia chocolate todos os dias da semana, ela quer nunca mais comer chocolate. E aí ela consegue ficar uma semana sem comer, quando ela volta a comer, ela come uma caixa de bombom, ela come uma barra de chocolate. Esse descontrole alimentar ele também pode vir dessa privação que a pessoa tenta quando ela tenta fazer uma mudança sozinha, né? Sem acompanhamento com um profissional. Sim, sim. Monange falou. Eu tomo café, mas na hora do almoço eu tenho esse hábito de comer pão. Monange, assim, depende muito, né? O café da manhã, se ele for uma refeição completa para você, se você sente fome nesse horário, o ideal é que ele consiga te manter saciado até no horário do almoço. Quando não consegue manter ainda, é bom incluir, por exemplo, um lanche no meio desse caminho, que pode ser, por exemplo, uma fruta, alguma coisa assim, para te ajudar nesse controle. Só um lanchezinho ali entre café da manhã e almoço para te ajudar a manter, esperando o horário do almoço aí. E aí no almoço, de novo, né? Você tem que adequar tudo ali dentro. Proteínas, carnes, arroz, salada, feijão, que normalmente todo mundo come ali. Você tem que saber ali colocar as quantidades corretas, bastante salada, acertar na carne, para você não ficar com muita fome ali logo depois. O Caio colocou aqui, a comida é a fuga de todos os meus problemas. Então é aquilo que a gente estava conversando, né? Que a pessoa ela começa a trazer para o alimento o que vem dos problemas dela, né? Sim, muito provável que está aí já uma fome, você está comendo as suas emoções, vamos falar, né, Caio? Provavelmente, tá? E pode ser que você percebe aí que você tem ali um alívio instantâneo, né? Porque você está querendo, luta e fuga o tempo todo, na tentativa de fugir desses sentimentos. E aí, quando eu volto lá no que a gente falou no começo, quando comemos por reação de alguma emoção, de algum problema, o mecanismo que nós temos, que o Leonardo explicou aí para nós, de autorregulação, ele tende a ser automático e automaticamente as nossas escolhas também começam a ser automáticas. De que forma? Baseada no sabor da comida. Então, dê atenção em que quando, em geral, você vai para a comida, descontar na comida a questão da fuga dos seus problemas, você vai em um sabor, em geral, específico. Não sei se é para o doce, para o salgado, tá? Depende. Isso já começa para você já perceber o movimento dessa fome emocional aí em você, para você, aos passinhos para trás, opa, peraí. Começar esse gerenciamento, esse autocontrole. Isso. Também é bom. O Caio, ele é meu paciente. Ele já está fazendo acompanhamento com psicólogo, inclusive, já também junto. Então é aquele negócio que a gente falou. Essa questão dele de buscar o problema, né? A psicóloga está trabalhando com ele, eu estou trabalhando a parte da sociedade, foi igual eu tinha conversado com ele. Isso é tudo um processo. Então, assim, isso vai demorar um tempo para ele conseguir ter esse maior controle. Sim. Isso tudo é uma coisa que é uma formação de um novo hábito para ele, então assim, vai levar um pouquinho de tempo. Fica tranquilo, Caio, você vai conseguir. Fica tranquilo. Tá muito bem amparado. Psicólogo e nutricionista, show de bola. Tá no caminho certíssimo. Sim, sim. Algo mais? Vamos ver aqui. Outra coisa que eu costumo brincar com meus pacientes, que eles falam, eu desconto o meu problema na comida.
Eu sempre falo, ó, você tem um problema, e você vai lá e come para descontar o problema. Eu brinco com ele, falo, agora você tem 2 problemas, que vai ser a culpa por ter comido e o problema que você tinha anteriormente, você continua com ele da mesma forma. Tendo. Você ganhou Continua só mais tendo. um. É verdade, é por aí mesmo, né, gente? Olha, se a gente for parar, eu falo muito assim, se a gente tiver um minutinho para parar antes de fazer a escolha, antes de atacar comida e pensar nisso tudo, até inclusive que a gente está trazendo aqui, nós damos conta de segurar, dar espacinho para trás, de virar as costas, contar até 10, para não ir para esses mecanismos de sabotadores, né? Descontroláveis. Nós é que, eu falo que a gente é que complica, não desqualificando nenhuma emoção e nenhum problema e nenhum movimento interno de cada um, Isso. mas é desacelerar para a gente ver o que a gente não consegue ver quando no dia a dia estamos ali acelerados. A Loriane perguntou, e a ansiedade reduz muito minha vontade de comer e outras vezes ela aumenta o apetite. Tem alguma dieta específica para ajudar nesse processo? Isso também é comum de acontecer. A ansiedade, ela, no hábito alimentar da pessoa, ela pode, ao contrário do que é o mais comum, ela pode o quê? Reduzir o apetite. Algumas pessoas, quando ficam estressadas, tristes, nervosas, comem demais. Outras não. Outras elas se retraem, se fecham e param de comer tudo. Ou seja, tem gente que fica quase um dia sem comer por conta de ansiedade, porque aconteceu algum episódio específico na vida dela que deixou ela ansiosa, estressada, algo do tipo. Triste, exatamente. Então, assim, Loriane, não tem como você fazer uma dieta específica para ajudar no processo. O problema aí, no caso, ele não vai estar na dieta específica, ele vai estar em controlar a sua ansiedade, né? A dieta para você, ela vai ser a mesma. A chave aí para você conseguir ter sucesso na sua alimentação vai ser aprender a controlar a sua ansiedade. Melhor do que procurar uma dieta específica para isso. Compreender essa correlação do sentimento, da emoção, ansiedade, com a vontade de comer ou com a falta de vontade de comer. De comer, isso. E aí, Tá? para emagrecimento, deixar de comer também é um problema. Porque quando você fica um longo período sem comer, a próxima refeição que você vai fazer, a tendência é que você exagere nela, por própria recompensa do seu corpo. E aí, quando você, igual ela falou, a minha ansiedade reduz a minha vontade de comer. Uma hora, esse sentimento ansioso, ele vai diminuir, e aí a sua fome, principalmente, nesse caso, a fome fisiológica mesmo, por ter ficado um longo período sem se alimentar, ela vai vir muito forte. E aí pode descontrolar lá os hormônios que regulam sua saciedade. Então, ficar sem comer também por um longo período pode ser um problema também, não só comer em excesso. Sim. Passa por muitas coisas, né, Leonardo? Da relação, como que eu vejo a comida, como que é a minha relação com a comida, o meu histórico com comida, Com a comida, né? Tem exatamente. muitas variáveis aí que contribuem para essa fome que não está com fome, na Sim. verdade. Dietas restritivas, normalmente em pessoas ansiosas, deixam elas mais ansiosas ainda. Porque, principalmente, redução de carboidrato, altera o humor. Então, assim, a pessoa altera o humor, altera a fome dela também. Então, ela pode perder o descontrole, e pode perder o controle, ter um descontrole por dieta restritiva. E o que acontece? Às vezes a pessoa tenta fazer a dieta restritiva, ela não consegue fazer, não consegue seguir, porque é muito difícil normalmente, é uma coisa restrita que foge muito, igual você falou, do histórico alimentar dela, do que ela gosta de comer. E aí, depois disso, ela pode até ter maior dificuldade de controle. Por quê? É porque a pessoa ela pensa assim, eu já tentei fazer dieta, às vezes o paciente fala, eu já tentei fazer dieta 20 vezes e não consegui. Quando você vai ver o histórico dele, todas as vezes é dieta restritiva, corta tudo que gosta de comer, não quer mais comer nada, só quer comer frango e salada, frango e salada. Esse tipo de dieta, ele pode te deixar bem pior ainda no sentido de ansiedade, no sentido de estresse.
Então, assim, eu recomendo, para quem tem dificuldade de controle já alimentar, não buscar dieta restritiva, não buscar esse tipo de dieta maluca aí não. Vai ficar pior ainda o processo. E aí, depois, para iniciar o processo de formação de hábito alimentar, melhorar, assim, o geral da sua alimentação, você vai sentir maior dificuldade ainda. Porque você já vai ter um processo de frustração lá atrás. Pode ficar pior ainda. Sim, e não vai acreditar que vai funcionar. Na verdade, o que fica aqui é mais um que não vai dar certo. Mais uma dieta que Isso, não vai dar certo. É isso que fica aqui, gente. Diante exatamente. das trocentas frustrações. Uhum. E esse pensamento é um pensamento que às vezes faz ela ir lá comer alguma coisinha, faz ela ir lá exagerar numa refeição e ela nem percebe. É porque ela já tem tanto com ela de que ela não consegue, de que é a genética dela, de que ela nasceu para ser assim, que ela não consegue. É igual você falou, ela se sabota através do pensamento dela. Ela já começa o processo pensando que vai dar errado. Ela já carrega essas experiências passadas com ela e entra numa nova experiência já falando, não vai dar certo, vai dar errado, da outra vez não deu certo também. E aí o que acontece? O primeiro erro que ela tiver, ela vai chutar o balde, vai querer Recai. desistir de tudo. E aí entra um processo onde eu converso muito com o paciente. A gente passa dieta pro paciente, eu já explico, ó, uma hora você vai errar, tá? Você não precisa ficar preocupado com isso, não. E é até bom que ele erre, na verdade. A gente chama de erro para ficar fácil de entender, mas na verdade nem é um Entender. erro. Não é nenhum erro. Uhum. Então, assim, ela chegar no final de semana, ela fazer uma refeição com o namorado dela, com a família dela, ela comer o hambúrguer dela, ela tomar uma cerveja de forma controlada, esse tipo de coisa, na verdade, ela vai ajudar ela no processo. Por quê? Porque ela vai conseguir se permanecer ali nesse processo por muito mais tempo. Ou seja, a intenção é fazer com que ela não perceba que ela está de dieta, né? Ela vai ter o quê? Um novo hábito alimentar e vai ter ali o momento dela de tomar um sorvete com um amigo, com um namorado, com a família. Esse tipo de erro, entre aspas, na verdade, é até bom que ele aconteça, porque vai fazer com que ela tenha um resultado que vai durar mais, ela vai conseguir se manter mais tempo dentro dessa dieta, dentro desse plano alimentar. E isso é muito sério e importante quando fazemos não só a questão de emagrecimento ou de uma reeducação alimentar, mas qualquer outra situação na vida, em que nós admitimos e acolhemos, falamos, podemos, eu posso ter uma recaída, eu posso ter um erro. Quando aquilo acontece, tem muitas possibilidades, é muito grande a possibilidade de eu não me frustrar. Por quê? Porque eu já estava ali me preparando e sabia que eu ia errar. Não é trabalhar Exatamente. para o erro, mas é não excluí-lo, não tirar ele porque ele faz parte, querendo ou não, Eu sempre converso isso com o faz paciente. parte. Dentro do meu Instagram também, todo final de semana eu faço questão de postar quando eu vou comer uma pizza, de quando eu vou comer um hambúrguer, de quando eu vou tomar uma cerveja. Eu Legal. mostro para eles que seguem, tipo assim, ó, gente, tá vendo? Eu mostro lá no meio da semana, eu treino, eu me alimento bem, mas no meu final de semana eu tiro 2, 3 refeições, eu aproveito minha namorada, eu aproveito com a minha família, aproveito com meus Olha. amigos. Nem todo mundo vive só de dieta e nem deve viver só de dieta, né? Quem vive só de dieta aí são atletas. Então, assim, para nós, pessoas comuns, normais, isso não faz nem Uhum. bem, na verdade, né? Então, assim, é muito importante mostrar para a pessoa de que o erro ele vai acontecer, essa hora vai chegar. Vai chegar ali um momento no final de semana que ele vai querer comer um bolo de chocolate, que ele vai querer comer uma pizza com a família dele. E não tem que deixar de comer, né? Tem que aprender a se Uhum. controlar. O problema não é a pizza no final de semana que você come. O problema é se você come a pizza no final de semana, se você come a pizza na segunda, na terça, na quarta, come um hambúrguer na quinta, bebe na sexta, aí já vira um descontrole. É, por aí, gente. Tá muito bom. Estamos quase chegando aos. Como é que tá aí, pessoal? Contem para nós. Aproveitem. Nossa, tá muito bacana, Leonardo. Dá para ficar aqui, viu? Ó, Muito tempo. muito bom. Algo mais, gente? Aproveitem. Olha aí. Mais alguma coisa, Leonardo, que você queira trazer? Esperar aí se o pessoal tiver alguma dúvida para perguntar. Outra coisa que a gente não comentou Uhum. também, que é bom comentar com o pessoal, Dica. controle, né, sobre fome, saciedade, também é consumo de água. Às vezes você pode confundir sede com fome.
Então, se manter Olha, hidratado durante o dia, né? Beber a quantidade certa de água é importante também para se manter é, com os hormônios ali de saciedade, tudo reguladinho certinho. Exercício físico, então, nem se fala, para manter tudo isso bem uhum, regulado. Então, é mais dentro disso, isso é mais um geral, né? Então, o mais específico não tem como a gente abordar aqui, porque aí depende de caso para caso. Por isso que a consulta e o sim, acompanhamento ele é tão individual, né? Assim, a dieta que funciona para mim sob não vai medida. funcionar para você, porque Sim. minha história com alimento, a minha formação do meu hábito alimentar que eu tive durante a minha vida inteira não foi a mesma que você teve, né? Então, assim, isso depende de pessoa para pessoa. Uma pessoa gosta de maçã, a outra pessoa gosta de banana. Então, assim, você tem que levar tudo isso em consideração. Quando o Uhum. paciente ele tem um descontrole por comer doce, por exemplo, ele chega aqui e me relatar, Leonardo, eu como 5 bombons por dia, por exemplo. Uma caixa de bis, Leonardo, uma Uma caixa de sentada. bis, que é fácil de comer. Ah, Ali, ó, sim. nesse friozinho, então, sentou, vai embora, rapidinho. O que a gente faz? O ideal não é que você corte o chocolate desse alimento, dessa pessoa de uma hora para outra. O que você faz? Você traz ele para dentro do plano alimentar e controla a quantidade com ele. Eu prefiro colocar um pedaço de chocolate para ele comer os 7 dias da semana e eu controlo, eu sei o quanto ele está comendo de chocolate, do que eu não colocar e ele se descontrolar e eu não vou ficar sabendo disso. Então, é melhor eu deixar ele comer um pouco de chocolate todos os dias do que ele ter um descontrole. Porque ele tentar cortar, não vai conseguir, e quando ele for comer, ele não vai comer um bis. Ele vai comer a caixinha inteira. A caixa inteira. É, é por aí. Eu lembrei uma coisa aqui. Nós estamos falando muito em fome em comida sólida, né? Mas isso passa também pela questão da bebida, né? O Sim, excesso, né? Eu excesso. não sei se chega, como é que é isso para você aí, mas tem clientes que chegam, ó, tô descontando na Na bebida, no bebida, álcool ou no consumo da Coca-Cola mesmo, em extremo, de madrugada, eu acordo para tomar para Coca-Cola. tomar Coca-Cola, aham, sim. Igual eu te falei, isso depende muito do que você trabalha ali na hora da consulta com o paciente, né? Mas normalmente, quando o paciente ele vem querendo emagrecer e relata que ele gosta de tomar bebida alcoólica, principalmente ao final de semana, igual eu te falei, Uhum. normalmente ele faça orientação, reduz a quantidade que ele bebe, mas não corta, não adianta cortar, porque ele não vai parar, isso aí Sim. não Uhum. adianta. Então, o que eu faço? É a mesma coisa de chocolate. Eu vou reduzir a quantidade dele, vou trazer para dentro de uma quantidade que eu consigo fazer ele emagrecer ainda, mas que ele vai beber a cerveja dele, vai aproveitar, mas eu vou estar sabendo quanto que ele vai estar ingerindo de álcool, quanto ali que ele vai estar consumindo de bebida alcoólica. Então, normalmente é sempre uma redução gradual. Às vezes, na primeira consulta não fica nem dentro do que é o ideal, mas tem que ser, na verdade, não Uhum. sempre, nem sempre é o que é o ideal. Na verdade, é o realista que aquela pessoa ali vai conseguir seguir. Show, né? Muito bacana, viu, Leonardo? O respeitar, né? Sim, sim. Saber que é um processo. Exatamente. Igual a gente comentou, né? O mais comum é a pessoa tentar cortar tudo de uma vez, né? E na verdade isso é muito Sim, errado. Tentar cortar tudo de uma vez não é extremo. o adequado. Você tem que trabalhar ali com uma redução, com um processo. Tudo é um processo, né? Tudo leva tempo. Por isso que é tão importante assim esse acompanhamento tão individual, tão de perto com o paciente. Muito bom. Ok, gente? Simone mandou uma Manda mensagem aí. aí. Vocês estão me Ah, ajudando muito, obrigado. Por nada, Simone, a intenção é essa. que bom. Podemos ter um bis, não podemos, gente? Podemos, já vamos deixar marcado já. A gente traz algum outro Muito bom tema também para o mesmo. pessoal. Sim, sim. Coloca uma enquete no Né? Instagram, deixa eles É o que eu escolherem ia qual te que eles propor, gostam. isso. E aí a Vamos gente vem falar colocar. sobre isso. A live vai estar gravada, então qualquer coisa nos comentários aí embaixo também coloca o tema aí que a gente. Eu Para topo uma voltar. futura E você, live. Leonardo? Vamos, fechado. O dia que você quiser, me manda mensagem, a gente vai marcando e vem tirar a dúvida do pessoal, vem esclarecer para eles um pouquinho sobre esse Joia. controle aí da alimentação e o processo de emagrecimento em si. Fechado.
Muito bom, pessoal. Valeu mesmo por estarem, ter escolhido hoje ter participado aqui, estar conosco, né? Você que está assistindo essa live gravada, coloca aqui os comentários, compartilhe conosco como é que foi para você ouvir o que agregou, troca ideia. E Leonardo, mais uma vez, show de bola. Admirada o quanto você tá, não ia ser diferente não mesmo. Muito, Gostou? parabéns mesmo. Muito, Adorei muito a bom. live também. Loriane mandou uma mensagem, obrigado. Realizem mais lives. Vamos fazer, pode deixar, Loriane. A gente vai marcar já uma próxima com outro tema e Sim, vai trazer mais live para vocês. Eu que te agradeço pelo convite, adorei a live. É sempre bom conversar com o pessoal aqui. Esse acompanhamento, nutrição e psicologia, eu acho que cada vez ele vai se tornar mais cada vez importante mais. ainda, porque Sim, cada vez a gente está mais estressado, mais ansioso, e uma das vertentes que nos enganam para tentar resolver esse tipo de problema é a alimentação. Então, eu acho que no futuro muito próximo aí, eu acho que o atendimento vai ser o nutricionista do lado do psicólogo, para falar a verdade. Vai ser o e é ideal. verdade, concordo, sim. Gente, olha aí, quem tá aqui e não segue Leonardo, vai lá e segue, porque eu acompanho ele diariamente. Tá muito show de bola, tá muito bacana, eu me identifico muito com a sua linha e o jeito que você lida com essa toda questão nutricional. E quem está Ótimo. aqui pela primeira vez, me segue também, acompanha, vem comigo, que é Fome Emocional, diariamente que eu trago conteúdo, valor, muita dica e ferramenta, e é isso aí. Pessoal que veio do meu Instagram aí, segue ela também, que ela também faz muito conteúdo sobre emagrecimento, muito conteúdo sobre controle emocional, sobre ansiedade. Vocês vão adorar também. E vamos voltar, né, Leonardo? Vamos marcar já, deixar a próxima marcada já. Pode marcar. Vamos. Vamos, eu tenho que olhar a agenda. É isso, senão eu deixaria marcado mesmo. Mas a gente. Sim, depois nós vamos conversando e a gente marca uma nova live pro pessoal, tá? Combinado. Bom descanso, turma. Um beijo grande, Leonardo, de coração. Gratidão e sucesso. Muito obrigado, Continue. eu que te agradeço pelo convite, muito sucesso para nós. Vamos continuar o nosso trabalho aí na rede Sucesso. social e ajudar muitas pessoas, né? Se Deus quiser, certinho? Sim, certo. Beijo, gente. Até. Tchau, Estou pessoal. seguindo Obrigado. a Isabela. Valeu, Simone. Vem comigo. Isso aí. Tchau. Valeu, pessoal. Tchau.